Bem, hoje eu gostaria de falar o que são BDRs. Bem, BDR significa Brazilian Deposit Receipt, que em português ficaria Recibos Depositários Brasileiros. O que são esses BDRs? Eles são como se fosse um espelho de ações lá dos Estados Unidos. Então, tipo, tem uma ação da Apple lá nos Estados Unidos, em Nova York, e aqui na Bovespa a gente vai ter uma BDR da Apple. Então, se eu quiser comprar com uma corretora brasileira, eu entro lá no home broker aqui no Brasil mesmo, digito lá, deve ser APL, eu vou colocar aqui embaixo, 34, alguma coisa assim, e eu consigo já comprar em reais essa ação da Apple. O que eu estou comprando, na verdade, ele está espelhado, então, sei lá, tá 10 dólares a ação da Apple e aqui vai estar 50 reais mais ou menos, alguma coisa assim. Também não é sempre essa proporção de 1 para 1. Às vezes, quando a ação lá dos Estados Unidos está muito alta, sei lá, 100 dólares, daí seria 500 reais, daí, como ninguém conseguiria comprar, então o que eles fazem? Eles vão lá e vendem por 50, então seria cada 10 cotas aqui no Brasil, corresponderia a uma ação lá nos Estados Unidos, tá? Mas pode ficar tranquilo que a regra, assim como lá nos ETFs, o gestor aqui dos BDRs ele tem que comprar ação lá nos Estados Unidos, ele tem que ficar com ela, então, e depois revender aqui no Brasil as BDRs, tá? Então, conforme as pessoas for comprando as cotas aqui, ele comprou, sei lá, 100 cotas, se for 10 para 1, ele vai lá e compra 10 ações lá dos Estados Unidos. Tende a acompanhar lá o mercado dos Estados Unidos, então se a ação da Apple lá na Nova York subir 2%, por exemplo, aqui a BDR também tende a subir 2%, com uma pequena diferença aqui, que é se o dólar, por exemplo, subir mais 1%, então aqui a BDR vai subir 2% mais 1%, então vai subir 3%. E tem essa diferencinha, mas se você tivesse comprado lá numa corretora gringa também teria subido 2%, só que seria em dólar, então na hora que você converter de volta para cá seria os mesmos 3%. Então, só para terem ciência dessa, que pode ter essas diferenças, mas basicamente é a mesma coisa, mas quando você olhar lá na porcentagem que subiu no dia ou caiu, né? Então pode dar uma pequena diferença, tá? Bem, as BDRs elas podem ser patrocinadas, ou seja, a empresa lá dos Estados Unidos, tipo, nesse caso a Apple, ela pode decidir participar dessa emissão de BDR, mas ela também pode ser não patrocinada. Então, uma corretora aqui no Brasil, ela pode falar, eu queria uma ação lá dos Estados Unidos ou de qualquer outro país também, pode ser da China, tem o Baba 34, que é o do Alibaba, para quem não sabe, o Alibaba é uma empresa responsável pelo AliExpress. Acho que todo mundo já conhece essa empresa, que a gente faz muita compra lá da China. A empresa aqui do Brasil, ela compra ações lá na China e daí ela meio que fica custodiante aqui no Brasil e você consegue investir direto em reais, tá? As patrocinadas elas têm nível 1, 2 e 3, e daí nível 1 ela não pode ser negociada na bolsa, então pra gente, assim, pro grande público tanto faz. Nível 2 e 3 já consegue ser negociado aqui direto no home broker. E tem uma pequena diferença lá na hora de emitir BDRs novas, que nível 2 ainda tem uma limitaçãozinha, nível 3 pode emitir tranquilamente, tá? Já as não patrocinadas, elas sempre conseguem negociar na bolsa, tá? Elas têm um pouco mais de requisitos para entrar, mas quando elas conseguem, elas sempre conseguem negociar. De nível 2, o número sempre vai ficar com 32 no final, então seria Apple seria a APL 32, de nível 3 seria a APL 33, mas no caso, acho que a da Apple ela não é patrocinada, então o que você vai conseguir mesmo é a APL 34, tá? Também lembrando que não é uma recomendação de investimento, é só um exemplo que eu estou dando aqui. Tem várias empresas aqui que você pode comprar, tem Amazon, tem Facebook, tem Google,
Tem a Berkshire Hathaway, que é do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, tá? Tem McDonald's. Uma vez eu vi no Instagram lá, bem interessante, tinha uma criancinha que ela já investia, e daí tinha lá, por que não trocar um número 1, que é o Big Mac, né, batata e coca, por MCDC32, eu acho, que seria uma BDR do McDonald's, que na época lá pelo menos estava valendo mais ou menos o mesmo preço, tá? Então tem esse monte de ação que você consegue comprar. É uma forma de investir lá nos Estados Unidos sem precisar abrir conta em uma corretora internacional, tá? E também em reais aqui. Agora, se você quiser aprender como investir direto lá nos Estados Unidos, e é a forma que eu prefiro, tá? Então, no próximo vídeo eu vou ensinar como criar uma conta na corretora da Avenue e você vai conseguir investir lá. Então já segue e ativa o sininho, tá? E se você curtiu essa dica de como investir lá em ações lá fora, às vezes mesmo tendo uma corretora lá fora, você tem uma grana ali na corretora aqui no Brasil, você está querendo investir rápido, fazer um trade rápido, você consegue fazer bem mais simples aqui no BDR. Então você compra, daqui a pouco você já está vendendo de novo, para não perder a oportunidade de ficar mandando dinheiro lá para os Estados Unidos, convertendo em dólar, também pode ser uma opção. Então, se vocês curtiram essa dica, deixa aquele like e até a próxima. Valeu!